Vamos aqui para a parte 2 da nossa aula de número 124, onde estamos estudando o livro de Apocalipse. A partir de agora, a gente vai tentar seguir, esse esboço, esse esquema, onde o livro do Apocalipse está dividido entre prólogo, que é o capítulo 1 até o versículo 8, a visão de número 1, que é Cristo na igreja, capítulo 1 até do versículo 9 até o 20, a visão de número 2, Cristo no cosmos, onde nós temos o capítulo 4 até o capítulo de número 16 e versículo 21, onde vamos falar sobre a cena no céu, os 7 selos, as 7 trombetas, os sinais, vamos falar sobre os personagens, as 7 taças. Depois a gente tem a visão de número 3, acerca do Cristo Conquistador, que é do capítulo 17 até o 21, versículo 8. Depois a visão 4, Cristo na Consumação, capítulo 1, versículo 9 até o 22, versículo 5, e o epílogo, capítulo 22, do versículo 6 até o 21. Então, a partir de agora, nas diversas partes da aula 124 que teremos daqui para frente, nós vamos comentar o livro de Apocalipse, procurando sempre seguir esse esboço ou esse esquema. Então, nós temos no capítulo de número 1, nós temos o prólogo, que é a comunicação de Cristo, a revelação de Jesus ao seu servo João. Está lá no capítulo 1, versículo 1 até o 8, onde nós temos ali o título, onde o título é Apocalipse de Jesus Cristo, ou seja, a revelação de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse significa revelação. Então aqui deixa bem claro para a gente que Jesus Cristo é o centro de toda a mensagem. E Ele mesmo é quem traz a mensagem da revelação. O agente, está lá no versículo 2 do capítulo 1, é a revelação de Jesus Cristo para João. Nós temos um louvor aqui no capítulo 1, versículo 3, onde esse louvor exalta como felizes ou bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras que estarão sendo reveladas e aquelas reveladas nos outros textos do Novo Testamento, bem como toda a Bíblia. Destino, capítulo 1, versículo 4 até o 5, parte A, nós temos ali o destinatário. O texto diz: há 7 igrejas da Ásia. Nós temos o emitente. O texto diz, Jesus, a fiel testemunha. Então, lá no grego é homartis hopstos. Essa expressão está atestando a natureza fiel daquele emitente que é a pessoa de Jesus. Aí ele continua dizendo, o texto, o primogênito dos mortos, prototokos ton necron, o primeiro a morrer e ressuscitar para não mais morrer, recebendo o corpo glorificado. Inclusive a palavra usada é necros, morte no sentido de morte física, e não a palavra thanatos, que geralmente é usada para morte espiritual. Então ele é o primeiro a morrer fisicamente e ressuscitar para nunca mais morrer, porque ele recebeu um corpo glorificado. Por isso que ele é chamado de o primogênito dos que dormem, ou dos que já morreram. O versículo continua dizendo: e o soberano dos reis da terra. A expressão grega lá é
Ho archon ton basileon tesges. Ou seja, ele tem o controle de toda a história da humanidade. Então, por isso que ele é chamado de o soberano dos reis da terra. Nós temos uma dedicatória, capítulo 1, versículo 5, parte B, até o versículo 6, onde o texto diz: a ele, Jesus, sejam glória e poder. Nós temos lá no versículo 7 o lema, né? Que é a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. E no versículo 8 temos lá um imprimatur, que é uma expressão latina que significa imprima-se. É uma licença, né? Onde nós temos lá no versículo 8 o versículo dizendo: eu sou o alfa e o ômega. Lá no grego é ego eimi to alfa kai to ômega. Diz o Senhor Deus, né? Legei Kyrios hoteos. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. A expressão lá, Pantocrator, para Todo-Poderoso. Então nós temos aqui algumas coisas interessantes, né? Eu sou o alfa e o ômega. Então alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última letra do alfabeto grego. Então aqui dá a ideia de que é ele quem inicia e é ele quem termina toda a história, né, da salvação, a história bíblica, a história da humanidade. É nele que existe o início e o fim. Por isso que lá nós temos essa licença, né, esse imprimatur, né, ego eimi to alfa kai to ômega. Diz o Senhor Deus, né? É uma alusão à pessoa de Jesus como Senhor, né? Kyrios, e como Deus, Theos. O que há de vir, né? O Todo-Poderoso, uma alusão à divindade de Jesus, chamando-o, né, de Pantocrator, Todo-Poderoso. Então nós temos aqui agora, na continuação desta visão 1, do capítulo 1, versículo 9 ao 20, nós temos o retrato daquele que está trazendo a revelação. Então vamos aqui fazer uma análise, né, desse retrato da pessoa de Jesus, revelado aqui do versículo 9 até o 20 de Apocalipse, capítulo 1. Então veja como João retrata a pessoa que está trazendo a revelação apocalíptica para ele. Uma voz forte, como de trombeta, versículo 10, né? Isso fala do poder e da autoridade de quem está trazendo a mensagem. Versículo 11, que dizia: escreva num livro, uma referência ao livro de Apocalipse, o que você vê e envie a estas 7 igrejas. Quais as igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candeeiros de ouro, uma referência às 7 igrejas. Versículo 13. E entre os candelabros ou candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Isso aponta para o seu sacerdócio glorioso. Versículo 14. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Isso indica sua divindade, sua eternalidade, santidade, dignidade, sabedoria e pureza. E seus olhos eram como chama de fogo. Isso indica a plenitude do conhecimento, pois ele conhece profundamente cada pessoa, bem como a intenção de suas obras. Versículo 15. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Isso aponta para o poder pleno de Cristo, bem como a sua capacidade de julgar, conforme Daniel capítulo 10, versículo 6. E sua voz como o som de muitas águas,
Isso aponta para a autoridade de quem está falando. Versículo 16. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, que são os 7 pastores das 7 igrejas. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, uma relação ao evangelho, o gume da graça e o gume do julgamento aos que rejeitam essa graça. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Isso aponta para a plenitude da glória de Cristo. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita, sinal de autoridade, sobre mim e disse: não tenha medo. Essa é a suprema mensagem do Evangelho, né? Mefobu, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Ego eimi hoprotos, kai ho es ratos. Não é? É ele quem inicia e é ele quem termina toda a história da humanidade. Versículo 18. Sou aquele que vive, estive morto, necros, morte física, mas agora estou vivo, zoon, morte vida no sentido de vida plena para todo sempre. E tenho as chaves da morte, Tánato, morte espiritual, e do Hades. Então, pelo fato dele ter morrido fisicamente e agora estar vivo de maneira plena para todo sempre, ele tem agora a autoridade de ter em suas mãos a chave da morte, né? No sentido de morte espiritual. É ele quem anula a morte espiritual para aqueles que nele crê. Versículo 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Para nós, né, que somos futuristas, as coisas que viu e as que são presentes vai ali até o capítulo de número 3, e as que acontecerão a partir do capítulo 4 de Apocalipse. Então termina aqui a segunda parte da nossa aula de número 124 e na próxima aula teremos a parte 3. Que Deus abençoe cada um de vocês.